Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, chamado Reencarnação. E nós paramos num ponto a semana passada em que o grupo está na casa de Raquel e Adelino, né, junto com o filho, observando ali a rotina deles, e para ter a reaproximação do espírito Segismundo, que vai ser ali o filho do casal, né? Na nova encarnação que eles estão programando para ele. E houve ali uma conversa, né, entre a família e o pai, o Adelino, mostrando ali preocupações com o trabalho na vida dele, que inclusive ele confessa que por parte dele houve um afastamento de Deus através da falta de orações, né, que ele não tinha a rotina, não tinha o hábito de fazer orações, e isso ele percebeu que fazia falta. E ali, conversando com o filho, através da influência vibratória de Alexandre no menino, intuiu o menino a ter ali, a fazer a prece, né? E com isso teve uma atenção do pai para esse lado das orações, para que pudesse despertá-lo também nesse ponto. E aí ele disse que iria para o trabalho, quando retornasse ele faria a prece com a família, junto com a família, né, no retorno. E aí nós paramos nesse ponto. Aí ele fala assim: agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino os seus propósitos de reaver a serenidade íntima, através de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor, bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite de mãos postas, e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-nos. Então Alexandre recebeu aquele pedido do menino, né, para que os mensageiros pudessem estar presentes, como um convite a participar da oração deles. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali, igualmente convocadas pela dedicação de Herculano a fim de cooperarem na solução do assunto. Vejam que quando os espíritos orientadores estão prontos a nos ajudarem e nós aceitamos a ajuda, claro que há atração de mais
companheiros espirituais ali para fortalecer o grupo e até melhorar essa resolução, como ele diz aqui, do assunto, aumentando as boas vibrações no recinto, na família, intuindo cada vez mais a cada membro da família. Aí ele continua: o quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical com infantil emotividade. A oração dominical é o Pai Nosso, né? É a oração do Pai Nosso que é chamada também de oração dominical. Adelino e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que, partindo do seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal, em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento, em rogativa, congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal quais correntes sutis de forças magnéticas, revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. Então, vejam, um daqueles espíritos que se juntou ao grupo era a avó da Raquel, da esposa, né, do Adelino, a avó materna dela. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu, concordou, com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre não se fez rogado e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda, cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhasse no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto
os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Então vejam que a Raquel, ela desprendida do corpo, daquele grupo de espíritos que estavam ali, daqueles 6, né? 6 espíritos que estavam ali acompanhando na residência, ela só estava vendo a avó, ex-avó materna desencarnada, o espírito da avó materna. Os outros do grupo ela não estava vendo, por isso que ele fala, né? Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Então seria, ela iria ajudá-los com as vibrações favoráveis através da oração, mas não precisaria participar diretamente das orientações que seriam dadas ali ao Adelino, né? Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Então, como o papel dela de esposa e mãe estavam sendo cumprido com responsabilidade, eles não, naquele momento eles não precisavam adverti-la nem perturbá-la com alguma outra preocupação, né? Então quem estaria mais envolvido ali na reaproximação do Segismundo através, né, daquelas dificuldades que eles tiveram juntos no passado, seria o marido, seria o Adelino, que era a situação mais grave, né? Que tinha ali como ele relatou aqui há algumas passagens atrás, que ele percebia durante o sono, os sonhos, né? Que ele via a aproximação de alguém, de algum homem, e ele pressentia que tinha sido que era um assassino, ficava com medo, tinha pesadelos, então ele já pressentia isso. Então é com ele que o trabalho maior havia de aproximação, né, de reaproximação, deveria ser feito. Então é com isso que o Alexandre fala, né, que não deve ser advertida e nem perturbada. Aí ele fala, atendamos Segismundo e Adelino, quer dizer, o espírito que ia reencarnar e o Adelino, que seria o pai, para ter ali a aceitação de ambos na nova encarnação. Então nós pararemos por aqui hoje, semana que vem continuaremos com a leitura do texto, que vem muita lição pela frente. Que Jesus nos abençoe a todos, tenhamos todos uma ótima semana.